Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo referente a um jogo de segunda liga. Ou seja, eu não faço análises só às equipas grandes, ao Porto, ao Benfica, ao Sporting, ao Braga, não só também ao Cruzeiro no Brasileirão 2016. Eu tento sempre trazer jogos do escalão secundário da Primeira Liga, da Segunda Liga, e neste caso, hoje de manhã vi o jogo União da Madeira contra o Cova da Piedade. A equipa de Filó sofre a primeira derrota em casa, não perdia também há 5 jogos, e realmente um Cova da Piedade, uma equipa muito experiente, jogadores como Silas, que já tem os seus 40 anos, foi de facto o autor do golo que deu a vitória ao Cova da Piedade. Estranhei o facto de olhar para uma equipa portuguesa e ter mais de 50% no 11 inicial estrangeiros. Não sei até que ponto os nossos jogadores portugueses que atuam no CPP, à espreita de uma oportunidade para jogar numa segunda liga, num campeonato profissional, não são tão bons como aqueles que a União da Madeira colocou em campo. Acho que é um exagero os estrangeiros a mais numa equipa, num 11 do União da Madeira. Tenho um vasto conhecimento de jogadores do CPP e acho que muitos deles gostariam de estar já numa segunda liga, numa liga profissional, e se calhar davam mais do que aquilo que têm dado estes estrangeiros ao União da Madeira. Filó colocou no seu 11 Tony Batista, o guarda-redes, Tiago Moreira, lateral direito, na esquerda Ruben Liba, dupla de centrais com Jaime Simões e Aleph, depois duplo pivô defensivo com Ryan Ramos e Jean. Jean é um jogador que eu conheço já dos tempos da Sanjoanense. À frente da duplo pivô tivemos uma linha de 3 médios com Breitner no corredor central. No lado direito tivemos o brasileiro Tales, na esquerda Firmino, e o homem mais avançado foi Porcelis. Um ponta de lança brasileiro que tem o faro de golo, falhou inúmeras oportunidades que a equipa criou para fazer o seu golo e não o conseguiu. Portanto, a União da Madeira atua com 4-2-3-1, uma equipa que algo confusa quando tem bola e sem bola, desorganiza-se um pouco na pressão à primeira fase do Cova da Piedade. Eu reparei que a equipa de Filó defendia em 4-4-2, a estrutura mudava, ou seja, Breitner subia para se colar à linha de Porcelis e pressionava a primeira fase de construção, e depois tínhamos duas linhas de 4. Porquê? Porque Firmino e Tales desciam nos seus corredores e colavam-se à linha de Jean e de Ryan Ramos, formando então a linha média de 4 jogadores, e à frente Porcelis e Breitner. O problema é que quando o União, os dois homens da frente subiam as suas linhas, depois a linha média não acompanhava os homens da frente, criando um buraco intermédio que foi muito bem explorado pelo Cova da Piedade. Depois, aos 11 minutos, há uma grande oportunidade para a equipa de Filó, do União da Madeira, com Porcelis num cabeceamento após um excelente cruzamento de Tiago Moreira. E como é que o União depois com bola jogava? O União abria os seus centrais, é natural. Para quê? Para ocupar zonas mais lateralizadas, porque os laterais Tiago Moreira e o Ruben Lima subiam pelos seus corredores, os centrais abriam e era Jean que vinha buscar a bola fazendo o terceiro homem. Claramente que quando os laterais são projetados na sua profundidade, Tales e do outro lado Firmino juntavam-se mais no corredor central, não só para dar linhas de passe, como também criar superioridade numérica no centro do terreno. E de facto, Breitner era aquele jogador que tentava jogar sempre entre linhas nas costas do adversário à procura de uma linha de passe. O União da Madeira conseguia facilmente fazer a sua primeira fase, construía bem. Porquê? Porque o Cova da Piedade não pressionava alto,
facilmente fazia a construção da sua primeira fase. Depois reparei que com a mobilidade também de Ryan Ramos era possível, e Breitner, era possível que a bola chegasse à segunda fase com boas condições, e então a União conseguia respirar da primeira fase para a segunda fase. O grande problema deste União da Madeira foi certamente no último terço de terreno, onde as coisas se complicavam. Reparei que Breitner e Tales perderam muitas bolas, erraram muitos passes, o que dava também sempre a transição ao adversário, ao Cova da Piedade. Vários lances na primeira parte, o Tales tem um remate frontal à baliza em que não criou grande perigo. Depois há uma excelente jogada individual de Firmino, assistindo Breitner para uma grande defesa de Pedro Alves, o guarda-redes do Cova da Piedade, ou seja, mais uma oportunidade para o União da Madeira. E aos 45 minutos, quando a União não tinha aquele jogo dominado, não percebia que era uma União mandante no seu estádio, o Cova da Piedade também ia assustando a equipa madeirense, por intermédio de Ricardo Barros, que é realmente um jogador muito possante e que desgasta a defesa contrária. Portanto, o União da Madeira teve algumas dificuldades em conter as movimentações de Ricardo Barros, mas aos 45 minutos, Silas, o tal Silas, conhecido por nós portugueses, fez 40 anos em setembro e consegue fazer o golo para o Cova da Piedade. Há um alívio mal efetuado, depois a bola ressalta num jogador do Cova da Piedade, vai parar aos pés de Silas e Silas muito bem faz o 1-0. Ou seja, o União parte para o intervalo a perder por 1-0. Não sei o que é que Filó terá dito no balneário, porque o União da Madeira entrou para uma segunda parte não com aquela determinação de querer dar a volta ao resultado, não teve intensidade, não teve a agressividade que certamente o seu treinador queria que os jogadores da União pusessem em campo. Depois sai Breitner por problemas físicos para entrar Rodrigo Henrique. Filó não muda na estrutura, ou seja, continua com os três médios e à frente o avançado Porcelis. Aos 66 minutos, mais um cruzamento por intermédio de Firmino e Porcelis, mais um lance de cabeceamento em que o guarda-redes do Cova da Piedade faz mais uma excelente defesa. Aos 72, Tales cabeceia na segunda parte através de um canto. Eu acho que aqui a história mudou. Desde esse cabeceamento de Tales aos 72 minutos, o União conseguiu crescer um pouco no jogo. Também porque o Cova da Piedade estava a ganhar 1-0 fora, também quis fechar as portas no setor recuado. Para quê? Para segurar confortavelmente este 1-0, que era muito importante para a equipa da Cova da Piedade. Depois, no mesmo minuto em que Tales faz o cabeceamento e que eu digo que a história do jogo mudou, o Firmino sai fora para entrar Viveiros. Este Viveiros veio trazer mais velocidade, mais intensidade, mais agressividade no último terço do terreno, e a União começou a pressionar demasiado a equipa da Cova da Piedade, quando o adversário nunca conseguiu sair depois em transição com qualidade, como já tinha feito em vários lances na primeira parte. Dos 72 até aos 80 minutos, houve ali um período de 8 minutos que o União ia conseguindo marcar o seu gol do empate, muito por causa das bolas paradas, e Viveiros veio trazer outra mobilidade também ao ataque do União da Madeira. Aos 76 há um cabeceamento do central Aleph para mais uma defesa do guarda-redes do Cova da Piedade, e aos 80 minutos há um lance que depois reverte um pouco a tendência do jogo. É quando o Irobiz, o nigeriano, numa jogada individual pelo lado esquerdo, conseguindo passar com alguma facilidade pelo Tiago Moreira e depois pelo homem que faz a cobertura, a Cova da Piedade conseguia quase fazer o seu segundo golo. Depois sai Tales e entra o ganês Nessor, e aí Filó quis apostar com mais um jogador na frente. O Nessor colou-se também a Porcelis, jogando com dois pontas-lança fixos na frente,
e depois Rodrigo Henrique descaiu para um dos lados, Viveiros para o outro lado, jogavam quase com dois extremos, mantendo o corredor central com Jean e Ryan Ramos, ou seja, dois médios mais defensivos, com dois jogadores a dar largura do terreno e dois homens mais adiantados, o ganês Nessor e o avançado Porcelis. Não vi grande qualidade nesse ganês Nessor. Há uma oportunidade de golo aos 88 minutos pelo ganês, mas realmente acho que falta alguma qualidade individual à União da Madeira. Coletivamente gostei das ideias de Filó, dos aspectos em que ele certamente impõe na sua equipa, mas a nível individual faltei alguma qualidade nos jogadores da União e também alguma intensidade. Isto porquê? Porque o 11 inicial, Ryan Ramos no meio, não tem aquela intensidade que Jean já traz. Jean também muito bom na temporização do jogo e no passe tanto para um corredor como para o outro, como também na primeira fase de construção para a segunda fase, mas depois Tales não tem intensidade, agarra-se demasiado à bola, é tecnicamente evoluído, mas perde-se no campo. Breitner também não conseguiu mostrar aquilo que já mostrou em jogos anteriores, e assim a União sofreu um pouco com o seu desgaste e os seus problemas físicos. Firmino realmente, e Viveiros, quando entrou, deu alguma velocidade ao último terço da União. Porcelis sim, é um bom avançado, gostei de ver Porcelis, mas depois Nessor não trouxe grande coisa ao jogo. Já defensivamente, com as subidas de Tiago Moreira e Ruan Lima, é preciso precaver a situação nas costas dos laterais, e um Aleph que veio substituir o central português, o Tiago, que já jogou no Futebol Clube do Porto. Portanto, é uma equipa claramente inferior às épocas transatas. A União está frágil, não sei quais são os objetivos do clube, mas foi uma derrota que em índices motivacionais vai pesar. Filó vai ter que trabalhar muito mais este União da Madeira. E aqui fica mais um vídeo sem edição, continuo sem o meu computador, diretamente para o meu telemóvel. Peço-vos mais paciência, porque também da minha parte não é fácil querer provar aquilo que falo através de imagens. Portanto, fica aqui a minha comunicação, mais um jogo analisado e uma equipa, especificamente o União da Madeira. Espero que tenham gostado deste vídeo e da minha parte, maltinha, o meu muito obrigado e até ao próximo vídeo.